Você tem 19 anos. É 1916. E você está em algum lugar perto do Somme, na França. Você não é um herói. Você é um garoto de fazenda que acreditou nos pôsteres que falavam em glória. A primeira coisa que atinge você não é uma bala. É o cheiro. É um odor que gruda na sua garganta, uma mistura úmida e adocicada de decomposição, pólvora velha, ferro enferrujado e o fedor azedo de milhares de homens vivendo e morrendo em uma vala aberta. Você aprende as regras rápido, porque quem não aprende, morre. A regra 1. Mantenha a cabeça baixa. No segundo dia, você vê um rapaz da sua unidade, um garoto chamado Thomas, espiar por cima da borda da trincheira por um segundo. O estalo agudo de um atirador de elite é quase silencioso. Quando você olha, metade do rosto dele desapareceu. Você não vomita, você apenas se enterra mais fundo na parede de barro. Seus pés estão sempre molhados. Sempre. Você tenta dormir sentado, encolhido na lama, enquanto a água gelada sobe pelos seus joelhos. Você tira as botas uma vez por dia, como o sargento mandou. Sua pele está pálida, enrugada e manchada de verde. Cheira a queijo podre. É o pé de trincheira. Você esfrega a gordura de baleia neles, tremendo, não de frio, mas do medo de perdê-los. A comida é um luxo. O pão que chega é duro como pedra, muitas vezes infestado de larvas brancas. Você as raspa no escuro para não ter que vê-las e mastiga a crosta mofada. A fome dói mais que o frio. 3 meses se passam. Você não tem 19 anos. Você tem 1000. Você não fala sobre casa. Você não fala sobre o futuro. Você fala sobre 2 coisas: piolhos e ratos. Os piolhos cobrem seu corpo. Você tenta queimá-los com a chama de uma vela, sentindo o calor queimar sua própria pele. Mas eles sempre voltam. Os ratos são piores. Eles são do tamanho de gatos pequenos, gordos e ousados, alimentados pelo que resta dos seus amigos na terra de ninguém. Você os sente correndo sobre seu peito enquanto tenta dormir. Você não grita. Você apenas os chuta para longe. Então, vem a ordem de ir por cima. O ar fica pesado. O bombardeio preparatório começa. Por horas, a terra treme tão violentamente que você não consegue ficar de pé. O som não é um som. É uma pressão física que esmaga seus ouvidos e faz o seu nariz sangrar. Você está encolhido, rezando para deuses nos quais você nem acredita mais. O apito soa. É um grito agudo, fino, mais assustador que qualquer morteiro. Você escala a escada de madeira. O mundo explode em luz e barulho. Você corre. Você não pensa. Você apenas coloca um pé na frente do outro. O ar assovia com estilhaços. Homens ao seu lado não gritam quando são atingidos. Eles simplesmente desaparecem em névoas vermelhas. Você cai numa cratera de bomba. A água no fundo está vermelha e espessa. Você engasga, o gosto de ferro e podridão enchendo sua boca. Você vê um soldado alemão na mesma cratera. Ele é jovem, como você. Ele levanta as mãos, o rosto coberto de lágrimas e lama. Você hesita. Você vê o pânico nos olhos dele. Você se lembra de Thomas. Você levanta seu rifle. Você puxa o gatilho. Você aprende a matar. Não é nobre. É desesperado. É apenas mais uma tarefa suja, como limpar suas botas. Anos se passam. Ou talvez meses. O tempo parou de fazer sentido. Você sobrevive a um ataque de gás. Você se atrapalha com a sua máscara, o ar queimando seus pulmões. Você a coloca a tempo, mas ouve os gritos borbulhantes de um homem que não conseguiu. Você vê o rosto dele depois, roxo e inchado, a espuma amarela congelada nos lábios. Você não sente nada. A parte de você que sentia as coisas morreu há muito tempo. É 1918. Você está numa licença curta, alguns quilômetros das linhas. Você vê uma mulher civil pendurando roupas. Ela parece limpa. O cheiro de sabão flutua no ar e quase te faz vomitar. Você não sabe como falar com ela. Você não sabe como ser humano. Você só sabe como sobreviver na lama. Você volta para a trincheira. É a ofensiva final. Você está correndo pela terra de ninguém novamente. Você está cansado. Um cansaço profundo que vive nos seus ossos. Você não ouve o morteiro que tem seu nome. Há só uma pressão súbita, um calor intenso e depois
Silêncio. Você está deitado no chão. Você olha para baixo. Suas pernas não estão mais lá. Você não sente dor, apenas um frio repentino se espalhando pelo seu peito. A chuva começa a cair novamente, lavando a lama do seu rosto. Você pensa em algo estranho. Você pensa no cheiro do feno recém-cortado na fazenda do seu pai. Você tenta lembrar do rosto da sua mãe, mas tudo o que você vê são os olhos do soldado alemão na cratera. A sua visão escurece. Você não morre como um herói, você morre como um animal num matadouro, afogando-se no barro da França a milhares de quilômetros de casa. Seu nome vai ser esculpido em pedra, mas aqui você é apenas mais carne para os ratos. Você tem 21 anos e a sua guerra finalmente acabou.